comparando-se ao caso de julgar-se cada ação em separado. Vamos adentrar agora no texto da lei da ação civil pública. Objeto. Quando um dos legitimados propõe uma ação civil pública, o objeto desta pode ser uma condenação em dinheiro ou o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. O que é uma obrigação de fazer? Uma conduta positiva, um agir. E o que é uma obrigação de não fazer? Uma conduta negativa, um não agir. Quando, em regra, quando o direito já foi lesado, quando já houve violação do direito, o que se exige é uma obrigação de fazer, ou seja, é pedir para que o agente causador, requerer que o agente causador do dano faça algo para que cesse aquele prejuízo. Já o não fazer é quando eu estou em face de violar um dano, eu estou na iminência de causar um dano. Falei violar um dano, mas é violar um direito. Quando eu estou na iminência de violar um direito, então se tem aí uma obrigação de não fazer, ou seja, eu sou constrangido, a palavra talvez não seja entendida por muitos, mas pode ser essa, eu sou constrangido a não agir daquela forma que possa violar direitos. Caberá ação civil pública em face de danos morais ou patrimoniais contra o meio ambiente. Vamos relembrar aí o caso da Samarco. O consumidor, caso da Telex Free, também foi objeto de ação civil pública lá no estado do Acre. A bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social. E como vocês podem ver, a gente pulou o item 2.4. Por quê? Porque o item 2.4 traz a seguinte redação: a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Ou seja, foi proposital a gente ter passado esse item para mostrar que esse rol é meramente exemplificativo, ele não é taxativo, ou seja, pode existir outras situações que não estejam contempladas nesse item 2.1, 2.2, 2.3 até o 2.8, que também poderão ser objetos de ação civil pública. Outras situações que não estejam contempladas, repetindo, não estejam contempladas nesse rol poderão sim ser objeto de ação civil pública. Foro competente. O foro competente será o do local onde ocorreu o dano, o que nos leva a entender que trata-se de uma competência territorial. E como sabemos, competência territorial ela é relativa e admite prorrogação. Porém, no artigo 2º, nós percebemos que o texto do referido artigo prossegue dizendo cujo juízo terá competência funcional. Então, a partir daí, a gente conclui que essa competência ela torna-se absoluta e improrrogável. Sobre competência funcional, ocorre quando se determina a tais órgãos a atuação em dados processos. Ou seja, a causa ela é confiada a determinado juízo ou a determinado juiz pelo fato de ser mais fácil ou mais eficaz a sua função. Uma observação aí com relação ao dano transfronteiriço. O que acontece com aquele dano que ultrapassa a fronteira? Se o foro competente é o do local onde ocorreu o dano e se o dano ultrapassar fronteiras. No caso da Samarco, por exemplo, que atingiu o estado de Minas Gerais, chegou até o Espírito Santo. Estavam temendo até se alastrar para outros estados. No caso do dano transfronteiriço, a regra diz que o caso
será resolvido pela prevenção, ou seja, aquele juiz que conheceu primeiro da ação se tornará prevento e competente para julgar o caso. As ações que foram propostas depois da primeira serão resolvidas pela prevenção, ou seja, aquele primeiro juízo é quem vai julgar, processar e julgar o caso. Legitimidade ativa, ou seja, quem pode figurar no polo ativo da demanda, quem pode propor a ação civil pública. O Ministério Público, vale lembrar que o Ministério Público ou será parte ou será obrigatoriamente o custos legis, ou seja, o fiscal da lei. A Defensoria Pública, importante destacar que também a Defensoria Pública não fazia parte desse rol, foi incluída em 2007 por meio de emenda constitucional. Entes federados, assim entendidos a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios. Autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. E associações. As associações precisam preencher 2 critérios. Um é constituição prévia há pelo menos 1 ano e o outro é pertinência temática. Pertinência temática diz respeito ao fato de o objeto a ser tratado na ação civil pública ser idêntico à matéria incluída nas finalidades institucionais das associações. Com relação ao critério de constituição prévia de 1 ano, o juiz poderá até dispensá-lo, dependendo de cada caso, dependendo da participação, da importância da participação das associações em cada caso. Uma observação sobre o termo de ajustamento de conduta. Os órgãos públicos, antes de propor a ação na justiça, poderão propor aos interessados um termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que aquele agente que está a causar o dano ou está na iminência de causar o dano, adequar a sua conduta à legalidade. Esse TAC ele terá natureza de título executivo extrajudicial. Legitimidade passiva. Quem poderá figurar no polo passivo da demanda? Quem pode ser réu no processo? Quem pode ser réu? Quem promove o dano, aquele que causa o dano, aquele que está na iminência de causar o dano. Uma observação sobre um ponto de vista, um entendimento do STJ sobre o adquirente. O STJ diz que o adquirente responde objetivamente quando adquire um bem que está a causar um dano que seja objeto de ação civil pública. Exemplo, se eu tenho uma propriedade que está causando dano aos rios de uma determinada região, eu estou jogando dejetos dentro de um rio, mercúrio, as galerias de um município, ou então até mesmo dejetos de uma fábrica, está sendo jogado dentro de um rio e eu vendo a propriedade ou vendo a fábrica a um terceiro. Esse adquirente, embora eu já figure como réu no processo, quem adquirir aquela propriedade passará a figurar no polo passivo da demanda, passará a ser réu no processo, pois ao adquirir a propriedade, ele adquire também essa responsabilidade objetiva, pois a obrigação jurídica ela é de natureza pró-terrena, ela acompanha a coisa, então juntamente com a propriedade vai para ele a obrigação de responder pelos danos causados.
não caberá ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Nós temos aí mais um rol meramente exemplificativo. Esse tópico 4 aí, ao dizer outros fundos, já dá a entender que existirá outras situações que, embora se pense de início que caberá ação civil pública, não será possível, pois os beneficiários podem ser individualmente determinados e não será possível a propositura de ação civil pública para tutelar direitos deles que foram lesionados. Litisconsórcio.